Um dia depois do rompimento do reservatório da Kazan, no Monte Cristo, moradores tentam assimilar, tudo o que aconteceu. Além de lidar com prejuízos imensos nas próprias casas, muitas delas destruídas, também estão com medo. Uma limpeza é feita no bairro, a própria Dani Secom mostrou há pouco parte dessa limpeza, a Kelly Borges voltou para lá para mostrar outros pontos dessa verdadeira batalha. Vamos ver. O reservatório da Kazan ganhou uma parede provisória de tapume. Todo ele foi esvaziado e o fornecimento de água para o bairro está sendo feito pelo antigo. Os dois reservatórios estão secos, a entrada fechada, até fazer a perícia, para avaliar o que houve do rompimento. Essa estrutura aqui ela abastecia Campinas, Cobrasol, uma parte de Barreiros, Estreito e Capoeiras. Então o abastecimento está sendo feito pelo reservatório antigo, circular. A rua Luiz Carlos Prestes estava tomada por veículos e homens. Os entulhos das primeiras casas atingidas já foram retirados, mas ainda há muito trabalho pela frente. E hoje há dois esforços. O primeiro, em cima do território, fazer com que ele fique limpo, organizado, que todos os serviços estejam funcionando. E, em segundo lugar, fornecer subsídios para as pessoas para que elas retomem a vida normal. Nós já distribuímos kits de alimentação, de limpeza da casa, de higiene pessoal. O cenário é devastador. Ontem o que a gente acompanhou foi uma verdadeira destruição e hoje essa bagunça organizada para poder fazer com que a vida dessas pessoas comecem a ser reconstruídas. Esse trecho aqui era uma das áreas bastante afetadas, porque vários veículos ficaram um por cima do outro, todos entulhados aqui, junto com todas essas lajotas, terra, pedaços de madeira, tudo que essa água que saiu do reservatório foi encontrando pelo caminho e arrastando até aqui. A gente vê o trabalho de todos os profissionais. O balanço oficial divulgado pela Prefeitura da capital é que são cerca de 200 homens envolvidos, vários maquinários, entre pesados e também de menor porte, para poder fazer essa limpeza. Ontem a gente não conseguia ver a fachada dessa casa e foi por aquela janelinha que o dono dela conseguiu sair junto com a família. A gente conversou agora há pouco com um pai bastante emocionado, que está aqui acompanhando os trabalhos, ainda incrédulo de toda essa situação que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu não imaginava encontrar meu filho vivo. Água, muito barulho, carro boiando, eu não imaginava. Quando eu consegui escutar a voz dele, eu entrei em desespero, caí de joelho, só agradecendo a Deus, porque o que eu vi aqui, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia presenciar isso. Encontramos Juan depois da primeira noite após o desastre. Olhar para o que restou é uma mistura de agradecimento e preocupação. A gente olha agora, vê geladeira em cima do nosso sofá, máquina de lavar, o nosso quarto com a câmera, tudo revirado, Vê a gente entrar aqui, não conseguir nem identificar as coisas que a gente tinha, Porque foi tudo revirado. Quando escuta um barulho forte, eles dão aquela... meio que se treme, ainda dá aquela oprimida assim neles, Que estão ainda com aquele baque, da pressão, do susto, que saímos tudo no correndo, assim, no escuro. Então, ainda estamos tentando, pensar, ver realmente o que aconteceu, dar aquela acordada para poder resolver as coisas, Jéssica só retornou para casa hoje e estava tentando jogar para fora a água suja que se acumulou por todos os cômodos. Aí a gente entrou em casa, mas não tem o que fazer porque não tem água, não tem luz, não tem o que a gente fazer. Agora a gente começou a tirar os móveis de dentro de casa para poder ver se consegue. Vou pegar água na minha vizinha ali para poder jogar uma água dentro de casa. Tá bem complicada a situação, para falar a verdade. Hoje é que a ficha caiu assim, que de tudo que aconteceu mesmo de verdade, A falta de água na casa de Jéssica é explicada devido a esse vazamento. O cano que abastece o imóvel arrebentou. Essa aqui é a rua em que a água se concentrou e onde também haviam muitos veículos que foram arrastados para cá, parecia sucatas inclusive. Plataformas foram contratadas, esses veículos foram todos retirados daqui. Agora pela manhã a gente vê o trabalho intenso dos profissionais para poder fazer a retirada
do acúmulo de lama que se formou no asfalto, não só aqui, mas também em toda a região. A gente percebe ali na lateral tem um parquinho de criança, ao lado existe um campo de futebol, ainda água acumulada, muita terra. Então eles estão fazendo a raspagem, colocando aí em carrinhos e depois despejando isso em caçambas. E tudo isso que está sendo retirado daqui, esses entulhos, estão sendo levados para um terreno, um aterro provisório, para que depois isso seja encaminhado e dada a destinação correta. Os moradores, inclusive aqui do bairro, acompanhando esses trabalhos, muitos deles ainda aguardam respostas, porque muitas casas ainda precisam de limpeza, outras estão condenadas, pessoas tiveram que sair daqui, realmente serem levadas para abrigo, porque a Defesa Civil interditou algum desses imóveis, e a gente, é claro, vai acompanhando esses desdobramentos, até porque a Casan, ela está fazendo um relatório nesse momento para poder verificar o orçamento ideal. Primeiro, um orçamento mais provisório, porque isso demanda um pouco mais de tempo, para que seja liberado um primeiro recurso para auxiliar essas famílias. Nós temos ontem 45 profissionais, né, nas casas fazendo levantamento do prejuízo material. Hoje, esses mesmos profissionais estão no escritório da Casan, lá no Estreito, né, fazendo o quê? Fazendo um orçamento prévio. A ideia da Casan é fazer uma antecipação dessa indenização e fazer o pagamento a partir de amanhã. As famílias da travessa em que a água invadiu as casas não passaram a noite aqui. São 60 pessoas hospedadas no hotel da Epagre, recebendo com conforto os nossos moradores que ficaram sem ter como voltar para suas casas. Aqueles que tiveram as casas todas perdidas e aqueles que, por alguma situação, não se sentem seguros de estar e vão ficar ali até o momento que eles possam voltar. A loja de aviamentos e de costura abriu as portas hoje, para o desespero de Lucimere. Eu sei, né, claro, graças a Deus ninguém perdeu a vida, né? Isso aí a gente recupera, mas é difícil. É 30 anos levantando os elásticos, tecido, máquina. E todo mundo me conhece, sabe o suor que é. E eu estava me preparando agora para verão. Tive bastante de encomenda que não vou conseguir fazer, porque nem o psicológico não ajuda mais. Tá difícil. Entrega de roupas, alimentos, materiais de limpeza foram distribuídos hoje pela Somar. Aos poucos, moradores estão devolvendo para os lares dignidade. Vamos voltar a falar com a Kelly, só que agora ao vivo, que tem muito resíduo volumoso, né? Muita coisa grande sendo retirada das ruas, de dentro dos imóveis atingidos pelo rompimento do reservatório, sendo levados para um ponto de apoio temporário. Kelly, é exatamente onde vocês estão? Isso mesmo, Polito. Olha só, já vou até dar licença para vocês acompanharem nas imagens do Gilberto esse terreno que ele é público e que, portanto, ele fica muito próximo de onde aconteceu o desastre, cerca de 700 metros, e é para cá que tudo está sendo trazido nesse primeiro momento. Mas quem vai explicar para a gente esse cronograma e esse planejamento, por que ele foi realizado assim, é o Daniel. Daniel, conta para a gente, né, essa decisão, ela foi necessária nesse primeiro momento. Boa tarde. Sim, foi necessário porque a gente se chama isso de um bota-espera, porque a gente trouxe ele para cá, o local mais perto, uma área pública. Isso, nós estávamos ontem com véspera de feriado, hoje feriado, com desfile. Nós precisávamos de um ponto para descarregar esse material e dar prioridade nas residências, as casas. As pessoas são as prioridades. Então, com essa parte que a gente limpou ontem as vias, dando condições de acesso das pessoas que estão dando auxílio às famílias, hoje a gente já consegue, retirando o material de lá e também fazendo a limpeza dessa área, que está sendo conduzido todo esse material por CVR no Itacurubi, da CONCAP, de lá está indo para um aterro sanitário adequado. Esses materiais, eles vão continuar sendo trazidos para cá hoje, amanhã, ou a partir de agora também já serão levados diretamente lá para a CONCAP, ou esse vai ser um movimento constante todos os dias aqui até que tudo seja limpo? Não. Hoje, o que tinha que trazer até aqui, que era para liberar as vias e dar acesso à residência, a gente trouxe e descarregou aqui. Agora, todo o material que sai de lá já vai direto para o CVR e o daqui também vai estar sendo limpo, levar para o CVR. Nós queremos que até amanhã, no final do dia, a gente consiga deixar os dois terrenos limpos e também lá para as pessoas poderem retornar à sua residência.
Daniel, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Polito, eu volto com você aí no estúdio. Tem uma outra situação que está incomodando bastante aqui, que é enquanto esses entulhos não forem retirados todos daqui, porque tem muita coisa que foi tirada das casas, máquinas, sofás, por exemplo, e aí existem algumas pessoas que são recicladores, moradores de rua, que estão vindo aqui buscar esse material e isso tem deixado a vizinhança preocupada. Mas como o Daniel reforçou, né, tudo isso agora vai ser retirado daqui e vai ser levado direto lá para a Concap para depois ser repassado para um aterro sanitário. Volto com você. Obrigado, Kelly. Informação importante que os moradores dessa redondeza aqui estão preocupados, evidentemente, né?